Seja bem-vindo, Sr. Presidente. Vamos falar um pouco deste mandato ao nível do município da Barquinha. Fernando Freire, que balanço, assim numa primeira abordagem, se pode fazer destes últimos 4 anos? Agradecer o convite da Rádio Hertz e também, de facto, no fundo, sindicar ou avaliar aquilo que, de facto, sufragamos e que colocamos na altura aos nossos eleitores. Venci com maioria de 65,2% e convém, de facto, assumir aquilo que foi feito e aquilo que não foi feito. Acho que os pactos são para cumprir, os acordos são para cumprir e ao poder político, nomeadamente aos autarcas, que é aquele que é mais sindicado, que é mais fiscalizado, porque é uma avaliação dia-a-dia, importa avaliar. E para avaliar não há nada como trazer o respectivo programa que sufragado, onde na parte de educação, no sentido de fortalecer a imagem de Vila Braquinha, prometemos rever a Carta Educativa e o Plano Estratégico de Educação, o que foi feito. Avaliar as saídas profissionais dos alunos que frequentam, nomeadamente a educação das ciências, na própria escola, foi feito. Aliás, vai ser apresentado dia 23 o trabalho final da Universidade de Aveiro sobre esta problemática, ou no fundo, os projetos que o seu desenvolvimento profissional, ou seja, como é que as crianças se adaptaram à ciência e quais foram depois as suas escolhas afinal, também foi conseguido. Depois manter a escola aberta 7 dias por semana, mantemos desde as 8 horas, desde as 7h45 às 18h30, as expensas do município, ou seja, no fundo quase exercendo quase o direito privado, mas aqui objetivamente na defesa da escola pública. Já agora convém explicar porque a abertura da escola durante 7 dias por semana, não é? Sim, é essencialmente para durante o componente letivo, objetivamente os dias todos das 8h menos um quarto às 18h30, para as pessoas, nomeadamente os seus agregados familiares trabalham, e há muita gente que não tem, felizmente ou infelizmente não tem os seus ascendentes ainda vivos, e importa de facto também à própria escola assegurar esta componente no fundo social, e é isso que se passa e temos o que conseguir. E ao fim de semana, objetivamente, com a dinâmica, nomeadamente do Centro Integrado de Educação e Ciências, aberto ao público, de facto fazemos essa disponibilidade para as crianças se aprenderem e aprender brincando com a ciência e com os eventos de ciência que fazemos no Centro Integrado de Educação e Ciências. Tem sido uma aposta municipal e que temos tido bons resultados, aliás, palpáveis com o último ano letivo com um crescimento de mais de 100 alunos nos nossos estabelecimentos de ensino, e também com a boa nova de ontem, em que nos foi autorizada mais uma abertura no Jardim de Infância da Braquinha de mais uma sala de pré-escolar. Educação como elemento fundamental desta atividade do município também é uma aposta que foi assumida logo no seu início. Outras apostas também foram feitas e, entretanto, cumpridas, não é? Sim, sem dúvida. Mantivemos também a questão, nomeadamente, dos impostos para as empresas e também dos impostos municipais de imóveis. A gente, desde o início do mandato, defendemos este princípio da estabilidade dos impostos, não havendo alteração, para as pessoas perceberem o que é que acontece em termos de impostos municipais, devolução do 0,5 de IRS a cada agregado das nossas populações, EMI a 0,32, o EMI familiar também, ou o IRS familiar, e todo este princípio de estabilidade. E depois a grande revolução que fizemos, tínhamos prometido também, nomeadamente no âmbito da colocação de empresas, com a revisão que fizemos em 2018, nomeadamente dos benefícios fiscais IMT, DMI 5+5 e também da derrama e taxas urbanísticas a todas as empresas que se instalaram no centro de negócios e que, dentro do nada, ou seja, completamente superando as expectativas, tivemos que, ainda este ano, já neste corrente ano, tivemos que fazer a expansão de uma fase da zona industrial e já estamos a pensar objetivamente também, e vamos pedir reuniões com a CCDR, LVT, no sentido de expandir a própria zona industrial face
o elevado número de procura de empresas para o nosso território. A questão do emprego é fundamental para a fixação de populações. Temos estado a falar aqui de questões como a educação, mas também o emprego, que são fundamentais para esse caminho. Numa altura em que se fala na desertificação do interior, como é que, ao longo deste último mandato, tem, vivido o Concelho de Vila Nova da Barquinha nesta matéria? Aliás, é o único concelho do país, ainda com dados provisórios, estamos a falar a dados do INE de 2019, porque os definitivos, nomeadamente 2021, ainda não saíram, mas somos a única zona do país, zona de baixa densidade, porque Vila Nova da Barquinha está em zona de baixa densidade, que de facto cresce a população. No Ribatejo, ou eventualmente na Címita e Lesíria, para sermos mais concretos, há 3 concelhos que aconteceram, que aconteceu, os outros 2 em zona de alta densidade, um é o entroncamento, objetivamente, e em zona de baixa densidade é o único que cresceu de facto, é Vila Nova da Barquinha, que passou de 7.362 habitantes para 7.441. Esta atratividade do Concelho é fruto, digamos assim, também de promoção que o Concelho tem sido alvo por parte do município? Eu não gostaria de ser advogado em causa própria. Há ali vários fatores que objetivamente cativam o sítio, chamamos-lhe assim, para não falarmos em concelho. Tem a ver objetivamente com a questão de muita aproximação às vias A13, A23, a grande proximidade à estação ferroviária do entroncamento, no fundo, serve como nó central de pessoas que trabalham em Lisboa, mas que vivem em Vila Nova da Barquinha. Ainda hoje, quando fui de manhã visitar a unidade de saúde familiar de Vila Nova da Barquinha, a ver como é que estava a correr a vacinação, fui interpelado por várias pessoas que nem sequer sabia que trabalhavam em Lisboa e que objetivamente me disseram: olha, eu sou a senhora tal, mandei-lhe um e-mail, mas trabalho em Lisboa. Ou seja, não temos muito esta noção. Aliás, foi um estudo também que fizemos recentemente no âmbito da própria do Primeiro Direito, o projeto Primeiro Direito, que é a mobilidade dos nossos cidadãos para outras regiões do país, e um dos fatores que de facto também me surpreendeu por positiva é a deslocalização de Vila Nova da Barquinha para Lisboa e vice-versa, ou seja, Lisboa para Vila Nova da Barquinha. Mas objetivamente tem a ver muito com a centralidade, e não posso fazer, porque seria injusto, nomeadamente comparar com zonas do interior, como seja Vila de Rei, Sertã, ou Sardual, ou próprio Mação. São muito mais longe deste anel periférico ou circundante, onde objetivamente se sabe, por exemplo, decorreu também durante este ano o parte, nomeadamente dos chamados espaços sociais, que nos vieram objetivamente também facilitar esta distância, que é uma distância relativa. É uma distância relativa, porque a 1 hora de Lisboa, de Santa Apolónia, objetivamente, a Vila Nova de Barquinha, e isso depois tem influência na permanência e na qualidade das pessoas que habitam o nosso território. Já que falava na questão da habitação, tem sido uma aposta do município nestes últimos 4 anos também, não só a requalificação do edificado da vila, mas também com este programa que foi alvo de uma assinatura de um protocolo recentemente, incentivar também a habitação ao nível do concelho. Sim, tem sido. Já é importante que a própria Câmara Municipal seja um agente facilitador para a construção desde o princípio da legalidade. É muito importante que isso se diga, que temos que cumprir as regras legais e, objetivamente, elas têm que ser cumpridas sob pena de violação de lei. Mas também é importante que haja algum tratamento célere nas questões que são, nomeadamente nas respostas, nos chamados pedidos de informação prévia e outros atos administrativos similares que vinculam à administração pública. E, de facto, é notório em Vila Nova da Barquinha este projeto da regeneração urbana, que se iniciou com um plano estratégico aprovado, que também consta no respectivo programa, em 2014, e que depois que deu este boom todo, nomeadamente na zona baixa, como é público e notório, na zona baixa de Vila Nova da Barquinha, conseguimos de facto regenerar e conservar. Isso é isso que nos motiva também enquanto autarcas, mas sem olvidar, ou melhor, sem esquecer, toda a construção ex-novo que se verifica essencialmente nesta zona também, entre a Atalaia e Vila Nova da Barquinha, com várias urbanizações a popular, ou seja, a crescer, e de facto a permitir estes dados que objetivamente o INE nos são satisfatórios, e de que maneira, mas também tem muito a ver com esta política autárquica, com a questão do procedimento e da seriedade processual.
Os dias de hoje as pessoas são muito exigentes, já não se compadecem muito com burocracias e temos de estar atentos a estas novas realidades. Estando num sítio como estamos, a felicidade de termos um sítio onde a qualidade de vida de facto é excelente e também onde a proximidade e a circulação de pessoas e bens se faz com grande facilidade, objetivamente temos a vida facilitada. O município financeiramente também vive uma situação, digamos, satisfatória, folgada, não é? Sim, não vive folgada, vivemos sempre com várias contenções, até porque também havia alguns valores de alguns investimentos significativos que fizemos no parque escolar e que temos de pagar alguns contratos que também, de alguns empréstimos que fizemos, pronto, reduzimos objetivamente significativamente a dívida também, neste momento muito perto dos 2 milhões de euros que temos, mas com capacidade de endividamento muito perto dos 10 milhões, neste momento, segundo os últimos dados da DGAL. Significa que estamos, em termos financeiros, também estáveis, como convém, sem olvidar objetivamente também a questão da conservação, ou seja, só para lembrar que intervimos no Castelo Almorol, nomeadamente os 2 monumentos nacionais, que neste momento estão a decorrer as obras, já estão a final da Igreja da Atalaia, sem também minimizar, nomeadamente, a requalificação urbana no âmbito do Paru, quer a criação do ninho de empresas também ex-novo, quer da Praça da República, quer de outras valências que estão também já em carteira. Aliás, por isso também fomos premiados com um prémio da CCDRC, nomeadamente a execução dos fundos comunitários, no sentido de dotarmos a vila com outras capacidades de a alendarem para que ela seja mais atrativa. Quando fala nesses 10 milhões de euros de capacidade de endividamento, significa isto que vem aí projetos em força nos próximos tempos, eventualmente? Sim, uma das coisas que a gente tem a preocupação, objetivamente, e para quem conhece este funcionamento dos mecanismos de fundos comunitários, leia-se como primeira prioridade Plano de Recuperação e Resiliência, PRR, e depois o quadro comunitário 2030, temos de ter projetos em carteira, objetivamente temos muitos projetos mesmo, no sentido de, a seu tempo, termos oportunidade. O último que fizemos foi, nomeadamente, a questão dos ranchos exteriores na zona do JI de Braquinha, nomeadamente. Fizemos também um projeto para a zona dos chafariz de Vila Nova Braquinha. Fizemos outro projeto para a questão do enterramento das vias aéreas, também na zona baixa de Vila Nova Braquinha. Temos também previsto intervenção, nomeadamente, na Igreja de Tancos. Ou seja, há aqui uma grande panóplia, de facto, de carteira, para, se houver oportunidades, elas acontecerem. E, objetivamente, temos o último contrato que assinámos a semana passada de 3 milhões e 400 mil euros no âmbito da habitação social, que temos que dar ao chinelo, como se diz na gíria popular. Objetivamente é isto que temos que fazer para que em junho de 2026 tenhamos a execução financeira e material destes projetos todos que estão englobados no âmbito social, objetivamente, e alojamento a famílias carenciadas, e que temos que concluir nesta data. O atual quadro comunitário de apoio ainda permitiu, digamos, recorrer a algumas verbas que estavam ainda disponíveis. Aconteceu com o município da Braquinha em algum projeto? Sim, quase em todos. A gente, nestas coisas dos fundos comunitários, trabalhamos razoavelmente bem. Também, pronto, quando o dinheiro é curto, a gente está objetivamente a mexer criativos. Não, está a correr bem e, de facto, fizemos muitos projetos no âmbito do fundo comunitário, mas queremos fazer mais. Aliás, o quadro não acabou. Como disse, temos aí alguns, estamos já a aguardar, nomeadamente, boas novidades. Pelo menos soube ontem de 2 e mais 2, são mais 4, mas, objetivamente, eu gosto de ser como Santo Tomé, ver para crer, por isso não os vou divulgar. Mas eu penso que, objetivamente, quer a questão do PRR, quer o enquadramento que é possível e que é feito no âmbito do projeto PARES, que isso também é público e notório e foi já publicitado, não havendo financiamento para os projetos PARES, quer para a requalificação da Santa Casa de Misericórdia de Vila Nova Braquinha, quer para a requalificação do lar e residência para idosos do Centro de Bem-Estar das Madeiras, da Associação das Madeiras, objetivamente, se não houver no programa PARES, nomeadamente, ele já está enquadrado no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência, e dentro em breve vamos ter mais 2 estabelecimentos, de facto, para assistência a idosos que necessitamos, objetivamente, que há alguma carência em Vila Nova Braquinha, sem prejuízo de
objetivamente ainda não inauguramos, temos também já requalificado o Centro de Paralisia Cerebral, mas devido à situação de Covid, como está a servir ainda como hospital, entre comas, de retaguarda, objetivamente, aí que estamos a fazer a vacinação e outras coisas como tais, no âmbito do Covid, que as pessoas não se podem esquecer, que também foi um processo complexo de todas as autarquias, não foi da Braquinha, foram todas, uma entrega e um nodo por parte dos próprios autarcas, dentro em breve também abrir o Centro de Paralisia Cerebral na Moita do Norte. Dando um passo atrás e falando ainda de questões de criação de emprego, empresas, o CAIS foi uma grande aposta do município neste último mandato. Disse que ele já está, digamos, esgotado. É preciso aumentar. Como é que está o município a encarar este processo? Foi um case study. De facto, tem 20 postos de trabalho, mais outros tantos de postos indiretos, neste momento 20 efetivos dentro do próprio CAIS. Estamos a falar de uma startup, ou seja, do ninho, onde as empresas objetivamente se criam e depois dão um salto. Neste momento já temos 2 empresas que estavam no CAIS e que saltaram para a zona industrial, significa que o processo está a ser bem conduzido. Por outro lado, não temos só o CAIS, porque também tivemos que, face à procura, tivemos que também ceder algumas salas que temos na arqueologia, na Associação de Arqueologia do Alto Ribatejo, junto da Caixa de Depósitos, também estão ocupadas, e de facto, pronto, quando é assim, temos que pensar em outras alternativas. Mas eu acho que também não vale a pena estarmos a fazer elefantes brancos para depois não serem ocupados. Eu acho que a gente temos que ir aprendendo com esta dinâmica toda, que é pública e que é notória, nomeadamente eu estava a fazer as contas aqui assim, muito por alto, e neste momento na minha zona industrial tenho 267 postos de trabalho, e para o próximo ano, se tudo correr bem, terei mais 509 postos de trabalho. Significa que ficaremos com grande preocupação, porque ainda vem agora do industrial, e uma das questões de um empresário que se encontra instalado lá, objetivamente por dever de ofício, não devo dizer o nome, mas que me disse: Presidente, temos trabalho, ou seja, temos mão de obra para esta gente toda. Pois, não sei. Sei é que de facto a minha resposta foi esta. A minha resposta: sou um autarca da região, vivemos num centro nevrálgico de 4 cidades e se não for em Vila Nova Braquinha, provavelmente são dos concelhos limítrofes, mas o importante é criar riqueza para estas pessoas. Criando riqueza, as empresas pagam impostos, e pagando impostos há retribuição para a sociedade do seu investimento. Esta região tem, de facto, problemas de mobilidade em alguns aspectos, embora estando servida por vias importantes e também pela via férrea. Há questões como também a tão propalada ponte, que nunca mais se decide onde é que vai ficar, como é que vai ser este processo. Passaram 4 anos e continuamos na mesma. Sim, continuamos. Esse é um problema complicadíssimo de mobilidade, não tanto para Vila Nova de Braquinha, eu compreendo. Para Vila Nova de Braquinha, de facto, ela é de suma menos importância, mas para concelhos vizinhos, quer, por exemplo, para o Concelho de Constância, onde toda a atividade se passa do outro lado do Tejo, nomeadamente em Santa Margarida, da Cotada, e também da própria unidades militares, porque também tenho o polígono de Tancos, e há muita movimentação, nomeadamente das Forças Armadas de um lado para o outro. Eu tenho 3 unidades no meu território. É complexo, ainda para mais, nomeadamente a questão dos transportes de resíduos, para falarmos no Ecoparque do Relvão, e também a ligação, que seria excelente, objetivamente dada lá e do Concelho de Nova Braquinha até Almeirim, no sentido de também ligar à Autoestrada do Sul. De facto, é um problema, que é a travessia do Rio Tejo, destas 2 novas pontes, quer uma na zona de Constância, Abrantes, no sentido de servir também a IC8, quer também nesta zona aqui da conclusão da A13 para até Almeirim. Temos que continuar a pôr pé na tábua, embora eles estejam nos documentos estruturais, isso é verdade, ou seja, conseguimos, quer no Plano Nacional de Investimentos, quer em outros diplomas de enquadramento, eles estão lá contemplados, mas objetivamente todos os autarcas se devem posicionar e lutar para que esta seja uma conquista da região. Tem perspectiva, digamos assim, que pode ser agora, face dos muitos milhões que aí vêm, que este processo que avance efetivamente? Não, porque objetivamente eles não sequer estão no plano de recuperação e resiliência, ou seja,
Como sabe, uma das questões grande discussão que se fez foi precisamente o investimento ou não investimento em autoestradas. Como sabe, Portugal, em termos de direito europeu, tem um índice de metro quadrado por autoestrada significativo e não está previsto aí. O que a gente conseguiu, nomeadamente, ser enquadrado foi no Plano Nacional de Investimentos, objetivamente o Orçamento Geral do Estado, no sentido de posicionarmos estas duas infraestruturas, estou para dizer em concreto a ponte da Chamusca e a ponte, ou alargamento a ponta Praia do Ribatejo, nestes dois documentos estratégicos. É isso que vamos fazer e é isso que a nossa luta vai continuar, com entrega e com denodo, como é a panagem de todos os autarcas. Passemos a outras questões, por exemplo, até o ambiente. O município está nesta estrutura também, com mais 5 autarquias da região. Como é que vê esta orgânica e como é que encara a forma como neste primeiro ano funcionou a empresa com um avultado prejuízo? Sim, este ano foi um ano horrível em termos da Médio Tejo, da Tejo Ambiente. Teve a ver objetivamente com vários fatores. Para já foi a não acedência de dados concretos, não acontecia, ou seja, Vila Nova de Barquinha, é preciso que a gente faça um elemento histórico para percebermos esta lógica da adesão. Temos 7,6% do capital social da própria empresa, trazíamos para a empresa, fomos a única concelho que trazia lucros para a empresa, 70 mil a 80 mil euros de lucro anual para a empresa, quando somos surpreendidos objetivamente por este estudo de viabilidade financeira que deu este resultado e objetivamente criou aqui alguma instabilidade em tempos de Covid. Como se sabe, era para aderirmos em janeiro de 2020, isso depois não foi possível, só aderimos em junho. Depois a viciação, nomeadamente de alguns concursos, porque as regras também, quer da Tejo Ambiente, aplica-se as regras do mercado, tiveram ao mercado a questão dos leitores, então do concurso dos leitores foi um desastre completo, em que de facto saíram preços completamente fora do normal para os atos ocorridos durante mensais que eram o pagamento. Próprio eu reclamei também da minha conta d'água e de facto penso que está a estabilizar. Em todas as empresas esta questão tem que ser resolvida. Aliás, a própria Lei das Finanças Locais prevê que ao fim de 2 anos de resultados negativos a empresa tenha que fechar, por motivo objetivamente de não ser solúvel, ou seja, no fundo não entrar em situações de incumprimento, e vamos aguardar o próximo ano o que é que isto vai dar, com sabido que objetivamente toda a estrutura que foi era composta por vários conselhos que depois foram desistindo e objetivamente o estudo de viabilidade financeira teve que ser alterado e teve que haver algumas mutabilidades. Como disse, Vila Nova de Barquinha entrou neste projeto com boa fé. Os resultados que entraram são resultados positivos, as informações que deram foram informações fidedignas. Houve quem não fizesse isso, mas cada um fica com os seus ônus, com os seus encargos. Objetivamente, estando neste patamar, não temos outra solução, pelo menos durante estes 3 anos, de objetivamente permanecermos nesta associação de municípios, que é mesmo assim na questão da gestão da água. Eu penso que dentro em breve a questão vai melhorar. Aliás, na última reunião fui bem claro sobre isso, a obrigatoriedade de se fazer uma leitura correta dos consumos reais de cada utilizador e, por outro lado, também, objetivamente, com a possibilidade de melhorias de infraestruturas, nomeadamente estou a falar de saneamento básico. Felizmente, Vila Nova de Barquinha, com o projeto que neste momento está a concurso público, está na fase de adjudicação, ficamos com 97% de saneamento básico. Não sei, mas arrisco-me a dizer que provavelmente teremos com o melhoramento dos matos e das limeiras, seremos, e depois em 2023, nomeadamente com alguns agregados da zona norte da Atalaia, que também está no compromisso desta assunção para esta entrada nesta empresa municipal, objetivamente ficamos com saneamento com 97%, como dizia, e não deve haver muitos municípios em Portugal com este índice, nomeadamente de saneamento básico no seu território. O município da Barquinha, em relação a esta matéria, também teve que pagar como os outros, no sentido de regularizar esse déficit. Sem dúvida. Aliás, foi uma fatura pesada. Sim, foi 170 mil euros que pagámos, ou seja, tínhamos faça as contas, ou seja, no fundo tivemos um prejuízo entre comas, o prejuízo é imputado face, nomeadamente ao capital social da empresa, 7,6, tivemos 240 mil euros de suportar, porque
no fundo, se tínhamos 70 mil euros de lucro, 80 mil euros, mais os 60 mil, é fácil de fazer as contas. Mas, de facto, também esse valor, se de facto o projeto, como vai acontecer do saneamento básico, também no fundo é componente nacional que a gente teria que suportar, nomeadamente na intervenção dos matos hidrogimeiros, ou seja, aqui no fundo há um encontro de contas. Não é por aí que a coisa se estabiliza. Eu sou um autarca também da região, aliás o meu discurso é este mesmo, e penso que, nomeadamente, houve os concelhos que necessitavam de entrarem nesta situação sob pena de não poderem ter intervenção no seu saneamento, e diga-se para ser claros, nomeadamente o Concelho de Orem, a cidade de Orem e a cidade de Tomar, e também todos os seus lugares laterais, e de facto só no fundo, compactos, só numa situação jurídica desta, que é uma empresa intermunicipal, podemos alocar-nos a candidaturas do PO Seguro. Daí continuo a dizer que é uma vantagem. Objetivamente traz só nos encargos, traz, mas vamos ver até ao final do terceiro ano para depois, fazermos a avaliação final do projeto. Não quero alongar-me muito mais nesta questão, mas sabe que a Presidente da Câmara de Tomar ameaçou sair se tivéssemos um resultado financeiro outra vez idêntico àquele que se passou no primeiro ano. Isto seria o ruir de toda a estrutura, não é? Sim, aliás, não sei como é que ela seria, juridicamente como é que sai, como é que sai. Essa é a minha área, é a minha praia. Não, é muito difícil, ou seja, não e sabe porquê? Que isso aconteça. Não, objetivamente não acredito, porque pactos não servando, os pactos são para cumprir, sob pena depois de responsabilidade civil, objetivamente estamos a falar. Pode, eventualmente, como disse, por vício de violação de lei, que é aquilo que é, nomeadamente, o incumprimento durante 3 anos de situações negativas. Pronto, mas eu acho que não vale a pena o primeiro ano, tendencialmente é sempre um ano de experiência. Eu penso que vamos querer para ver, como diz o Santo Tomé, e de facto daqui a 3 anos, se eu estiver neste cargo, que julgo que estarei, mas o povo é soberano, estaremos cá para avaliar. Um processo que tem levado a uma intervenção da sua parte forte sempre ao longo destes últimos anos, e um grande empenhamento é de facto o aeroporto de Tancos. Também aqui as coisas não é fácil. Não têm dado, digamos, os saltos que se pretendia. Não, e pronto, das várias reuniões que tivemos, objetivamente, quer com o Ministro das Infraestruturas, com o Dr. Pedro Nuno dos Santos, quer com a Defesa, partimos de um pressuposto que é público e que foi transmitido já há muito tempo, ou seja, investimento nomeadamente em aeroportos regionais. Aliás, uma defesa que foi aprovada, uma recomendação feita no Parlamento Europeu, agora, logo nos primeiros dias do mês de julho, desenvolvimento dos aeroportos regionais enquanto fontes de desenvolvimento das regiões e também, nomeadamente no âmbito das mercadorias, dos aeroportos regionais, mas dizia eu, por parte do Governo, foram bem claros sobre esta temática, ou seja, provavelmente até da situação, de toda a polémica do Montijo, não Montijo, Alcochete e os passos que a gente sabe sobre esta temática, de o investimento em Tancos, e para dizer que, continuo a dizer que Tancos tem uma pista de 2.440 metros com possibilidades de alargamento, ter que ser suportadas não por fundos do Estado português, mas por privados. Feito esta opção, objetivamente tivemos que partir para investidores que se quisessem colocar no mercado. Fazemos o respectivo estudo e neste momento está a decorrer. Neste momento, da última reunião que tivemos em abril, na Brigada de Reação Rápida, através dos representantes do Exército, colocámos algumas questões sobre a possibilidade de coexistência entre os militares permanecerem no nosso território, porque também são fundo de rendimento, e o aeroporto civil. Ficaram-nos de nos dar a resposta. Neste momento estamos a aguardar, pelo que sei, a última informação que tive está no gabinete do Sub-Ministro de Defesa para se pronunciar sobre essa temática, e são para as pessoas perceberem que perguntas é que são estas, também a grande complexidade é, de facto, quantas horas é que eles precisam para a utilização, nomeadamente, da parte operacional, ou seja, como se sabe, no arrepiar também há saltos de paraquedistas para o seu treino operacional, e, sinteticamente, é isto, e também, objetivamente, como fazem arrebentamentos, nomeadamente na zona de Santa Margarida, quais são os tipos de arrebentamentos, qual é o horário que fazem, para eventualmente ter aqui alguns constrangimentos de espaço aéreo. Isso estamos a falar. Estas são as grandes questões que provavelmente têm mais alguma dificuldade na resposta, porque depois as outras têm a ver, nomeadamente, com as infraestruturas, desde quando é que foram recuperadas, o estado das infraestruturas e coisas como tais. As perguntas são estas,
basicamente tem a ver com as infraestruturas e tem com a parte operacional por parte do Exército. Quando responderem objetivamente, a empresa que nos está a fazer o estudo avançará para outros patamares e depois estamos em condições objetivamente também que tipo de contrato é que vamos fazer. Será um contrato de concessão, se nessa posição contratual, juridicamente como é que vamos no fundo articular todos estes pressupostos e a partir daí contactar as entidades estrangeiras que já as há, no sentido de tentarmos desenvolver um aeroporto regional que fará todo o sentido para o Médio Tejo, não só para a região, nomeadamente o Alto Alentejo e das Beiras, e também de Coimbra, porque objetivamente a questão do Mundo Real é uma questão que está completamente ultrapassada, porque, como já sabemos, ou seja, a Força Aérea não vai ceder aquele espaço, ao contrário do Exército Português, que está na negociação para um aeroporto civil. Está otimista em relação a este processo, pelo menos numa concretização eventual a médio prazo? Estou, não sou homem de estira, sou um beirão, sou bem rijo e moreno, como diz o povo. Não, mas a gente tem que ter uma noção que este processo é um processo complexo. Como falou há bocadinho, nomeadamente a questão das pontes, é um processo complexo, este ainda muito mais complexo, objetivamente, quando estamos a falar de direitos de soberania do Estado português e também não podemos esquecer que no polígono militar de Tancos, são treinadas as tropas de intervenção no âmbito do nosso teatro de operações internacionais. E isso não podemos esquecer e, de facto, temos de ter muita atenção e muita ponderação a estes temas. Outro tema forte para o Conselho é, naturalmente, o Tejo, os problemas dos níveis de água e tudo mais. Estamos perante o verão, vamos ter, eventualmente, problemas a esse nível, como tem sido, aliás, cíclico. Como é que este processo está a ser encarado, uma vez que também, neste aspecto, o município da Barquinha se tem, de alguma forma, articulado com o vasto número de municípios ribeirinhos do Tejo na defesa do rio e nestas matérias? Sim, vamos participar no sábado, no lugar a contar a diferença. Este é um tema, pronto, também tem a ver com a soberania nacional. Eu penso que de 2000 para quem estivesse atento, nomeadamente à questão do Tejo, e até porque depois começou a haver muita sensibilidade, nomeadamente a questão do Arlindo, com aquelas imagens, aquelas imagens de choque, não é? De poluição extremamente grave que ocorria no rio, melhorou também a nossa pressão junto ao IHMOT, da inspeção, das sondagens que fizemos, das fotografias, da nossa pressão enquanto cidadãos e também enquanto autarcas, melhorou a qualidade da água do Tejo. Também, tenho conhecimento, também foi feita a intervenção, nomeadamente a etar industrial, na zona da Vila Velha de Ródão, mas o problema passa sempre, objetivamente, pelos caudais colocados no Rio Tejo. E, ciclicamente, isso acontece. Aliás, ainda esta semana tivemos grandes caudais em que nos provoca danos, nomeadamente as nossas plataformas, porque toda a nossa utilização em termos turísticos para o Castelo Almarol são feitas plataformas nossas, que depois, objetivamente, com instabilidade, e às vezes a 2 a 3 metros de altura, só para as pessoas terem noção, do próprio Tejo, cria-nos alguns danos, nomeadamente materiais e de recuperação dos próprios cais. Mas é isto, ou seja, enquanto a água for um negócio, enquanto for uma bolsa de negócio, é muito complexo, não havendo objetivamente regulamentação específica de caudais mínimos. Aliás, ainda esta semana falava com a Associação Zero e também com o Paulo Constantino sobre esta temática, numa entrevista que fizemos, conjunta, e tem a ver, a nossa luta tem que se cingir a caudais mínimos, nomeadamente para a jusante da barragem-mãe, da barragem de Alcântara, para a gente chamar os nomes, porque as outras são meros açudes, que é mesmo assim, se a água vem, salta e depois vem para a jusante. E também, objetivamente, uma questão, e que já que estamos aqui também na cidade de Tomar, a questão que nos preocupa e de sobremaneira, a questão da poluição do próprio Nabão, nomeadamente, esperemos que com as intervenções do POCEUR que se vai fazer no âmbito das próprias hectares, tenhamos massas de água com qualidade e também com alguma corrente para que as espécies piscícolas e também a própria fauna e flora do território se consiga conservar e, no fundo, regenerar, e é isso que todos queremos. Mas também não é um processo fácil, ou seja, de facto, como disse muito bem, eu também sou um daqueles rostos, estou sempre na linha de combate, também participo nas manifestações, mas todos somos poucos, ou seja, cada cidadão também tem sua responsabilidade política nesta luta, que é de todos,
para que os nossos vendedores tenham, de facto, ecossistemas sustentáveis e, de facto, e equilibrados. É isso que queremos todos e é isso que estamos a lutar. Mas nada tem já a ver com 2018. Neste aspecto, a Espanha tem aqui um peso muito grande. Passa por aí uma negociação? É a mãe de todas as batalhas. Para a gente ser claros, precisos e concisos, nomeadamente a questão dos transvasos. Não vale a pena estarmos aqui a escometear. A barragem de Alcântara capta-nos a água toda que vem do Tejo Internacional e, de facto, tem que ser uma negociação muito dura no sentido de cedência da água para os nossos territórios. E embora também a gente não a aproveita às vezes convenientemente, ou seja, nomeadamente aquilo que eu estou a gerir, nomeadamente quando falei na questão das bolsas da água. Ou seja, quando ela é cara, vamos encher as turbinas, e quando ela é barata, vamos fechar as turbinas. Se fechar as turbinas, os ecossistemas tendem a falecer. É isto que estamos a falar. Vivemos um período, principalmente nos últimos quase 2 anos de pandemia. O Concelho de Vila Nova da Barquinha tem feito, ou tinha feito até agora também, um conjunto de apostas ao nível do turismo, Almorol como centro, digamos assim, dessa aposta, entre outros aspectos. Como é que se processou todo este ano e meio, 2 anos, a esse nível? Um ano complexo. Olha, posso lhe dizer que foi a primeira vez, e já vou no final do segundo mandato, que eu não dormi, ou seja, de facto foi tempos completamente estranhos, completamente loucos, de atividade de socorro, de intervenção social, de fazer uma avaliação caso a caso de tudo o nosso dia-a-dia. Mas quero dar os parabéns, de facto, a toda a equipa, quer do Centro Hospitalar do Médio Tejo. Foi inestível. Já tive, até com tornados meus, como sabe, sou natural de Oleiros, que estiveram internados, que eram de Lisboa, que estiveram internados em Abrantes, e que me agradeceram a excelência do tratamento, nomeadamente nos hospitais da nossa região. Às vezes dizemos mal dos nossos hospitais, dos nossos serviços de saúde, mas também é bom valorizá-los e também dar-lhe devido reconhecimento em tempo. Acho que é isso que se deve fazer e de facto foram inexcedíveis. E também, objetivamente, quero as unidades das chamadas UCCs e também as unidades de saúde familiar, que têm sido inexcedíveis. Ainda hoje eu tenho algum cuidado de saber como é que está a correr a minha vacinação no meu território. Como é que está a correr? Excelente. Aliás, ainda hoje toda a gente que eu encontrei, toda a gente a dar os parabéns às equipas técnicas, objetivamente. O município também se disponibilizou e continua a disponibilizar com assistência de recursos humanos, dobrando alguns trabalhos até de alguns funcionários que tive. Isso ocorreu nomeadamente a sexta-feira, onde até também tive que socorrer. Houve uma emergência, nomeadamente por causa de fazer telefonemas, por causa daquela questão das vacinas já não se estragarem. Uma disponibilidade de facto inexcedível por parte dos enfermeiros e dos corpos clínicos das unidades de cuidados e também do próprio unidade de saúde familiar, o que demonstra objetivamente que de facto temos uma humanidade do tamanho do mundo em Portugal. Mas falávamos das questões turísticas, tiveram quebra neste Sim, muito significativas. Repare, os últimos dados, nomeadamente que temos de Almorol, já são em crescendo, mas para ter uma noção, nomeadamente em março de 2019 estávamos com um índice muito perto dos 80% e de repente caímos para 2-3%, ou seja, as visitas já estávamos com visitas de 800 visitantes ao Centro de Intervenção Templária e depois logo a partir da pandemia baixámos para 5, 6 visitantes, ou seja, de facto houve aqui um corte umbilical no turismo, que foi em termos nacionais. Neste momento estamos a ir devagarinho, já há algumas filas, nomeadamente com assistência física em Almorol e também no Centro de Intervenção Templária e também no parque, ou seja, as pessoas estão a voltar ao normal. Concebido que, e temos que sempre ser alertados, ainda hoje estávamos a fazer a reunião das escolas de preparar o próximo ano letivo, esquecer que vamos manter as mesmas regras que vem do antecedente, a higienização, os cuidados, porque a pandemia está aí. Repare, basta uma pessoa e há alguma recusa por parte da geração mais nova, mais jovem, de se recusar na vacinação e uma pessoa infectada isola uma turma com 24, 25 alunos. Isto cria aqui também alguns escolhos. É isto que estamos a falar, a todo um funcionamento que queremos de facto que volte à normalidade. Mas até voltar à normalidade penso que ainda vamos ter aqui algum caminho para caminhar.
caminho para caminhar tem sido feito em relação ao processo do plano diretor municipal. Sim, esse é um processo que já tem barbas. Eu costumo dizer que para pior já basta assim. Eu não me importo nada de ficar com o PDM anterior. Digo isto. Porquê? Porque o objetivo que é a zona central da própria Braquinha, que é a zona ali do nó da Atalaia, que é a zona do Val da Loura e também que liga a Atalaia à Vila da Braquinha, que está em espaço urbanizável, que com a questão do corte e costura da CCDR-LVT, objetivamente querem reduzir o espaço urbanizável. Este é o grande problema, de facto. Tudo o resto a gente consegue viver com os PDMs. Ou seja, o PDM na altura foi muito bem negociado, está um PDM equilibrado, em termos de ecossistemas não temos grandes problemas. Importa dizer que daí também somos um caso atípico, passa os outros PDMs, que 1/3 do nosso território está por servidão militar, ou seja, temos 50 km quadrados, 1/3 é quase 17 km quadrados são território de subservidão militar, objetivamente, e outros, muitos deles está em zona de leite cheia, que isso também importa, e outros também de travessias de vias, nomeadamente a A13 e a A23. Temos aí, no facto do PDM, não temos assim muitas alterações substanciais. Mas vamos ter que o fazer até dezembro do próximo ano. Neste momento estamos já nas fases de negociações com as entidades. Esperemos concluí-lo, nomeadamente na última Assembleia deste ano, e se for possível. Mas continuo a dizer, para pior já basta assim. Tem sido muitas as dificuldades em negociar com os organismos centrais nesta matéria. A generalidade dos municípios tem-se queixado em relação ao município da Barquinha. Tem, repare, isto não é fácil. Isto é um processo complexo, porque já em Vila da Barquinha temos 28 entidades para negociar. Está a ver a complexidade deste processo. Onde temos servidões militares, onde temos zonas de intervenção florestal, onde temos linhas de água e zonas de cheia, falei há bocadinho, quer do Navão, quer do Tejo, quer do Zezer, estamos 3 rios, não é? Não é fácil, um processo muito, muito moroso, muito passa à frente, passa atrás, limitação, abertura, negociação. É um processo, de facto, de anos. Por isso é que eu digo, para pior já basta assim. Não vai ser fácil. Garanto-lhe, mesmo estamos na fase final, ainda vamos ter que burlar ali muitas coisas e provavelmente vamos ter que chatear, que é mesmo assim, a vida é isto também. Não é só doces, também às vezes tem alguns amargos e bem amargos. Esta questão do PDM vai ser na fase final vai ser muito dura. Falemos um pouco da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo. O Barquinha é um dos 13 municípios que integram esta entidade. Está em perspectiva a eventualidade de associar esta entidade, Comunidade Intermunicipal do Tejo, às outras duas entidades, às outras duas comunidades, neste caso do Oeste e da Lesíria, criando aqui uma NUT do tipo 2. É um processo fundamental, um processo que traz mais valias para a região a concretizar-se. Com a minha resposta sobre o PDM, está tudo explicado. Para quem não percebe como é que isto funciona, ou seja, Vila da Barquinha está numa dura transição. Para os fundos comunitários vai a Coimbra, para o planeamento estratégico vai a Lisboa. Ou seja, organizem-se, não é? Organizem-se. De facto, temos um grande problema. Para o turismo vamos ao centro, mas depois também vamos para Lisboa, nomeadamente para o turismo internacionais e coisas como tais. Ou seja, de facto não é fácil articular todas estas 28 entidades, nomeadamente o PDM que eu falei, para a gente perceber. Falta um verdadeiro processo de regionalização, não é? Aliás, esse é o problema de falta de cumprir a Constituição, e esse é um processo, para quem me conhece, que sou um cérebro de defensor da regionalização. Escolham 2 regiões ou 3 regiões, não me interessa, não estou a dizer isso. O que me importa, de facto, é vou a um sítio, é ali que eu decido, é ali que eu negocio, é ali que, de facto, eu contradito e, eventualmente, venho convencido ou não convencido. Assim, com estas entidades, é um processo muito, muito burocrático. Objetivamente, estamos a falar de uma NUT 2, ou seja, como sabem, a NUT 3 são as chamadas comunidades intermunicipais. No caso concreto, o Oeste, a Lesíria e o Médio Tejo, na formação de uma futura região,
também ainda em apreciação, porque ela, como sabe também, a ser implementada, terá sempre de ser no quadro 2027 e seguintes, ou seja, até 2027, objetivamente ainda tudo estratégico, mesmo que esteja autarca, já não vai acontecer comigo, mas não quero deixar para os vindouros o trabalho, esta montanha, subir esta montanha, muitas vezes afastando pedras, afastando obstáculos, como é o nosso dia-a-dia, de todos os autarcas do Médio Tejo, de dificuldades, de obstáculos, e de facto que às vezes não conseguimos ir mais além, porque também as entidades do Terreiro do Paço da Administração Central não nos facilitam a vida. E isso é confrangedor para um autarca, porque às vezes, como disse muito bem, repara, a questão da água, como falou, não é competência da autarquia local, é competência enquanto reivindicação, enquanto afirmação da soberania do povo para invocar os seus direitos, isso estamos lá sempre, mas depois, em termos de decisão política, ela é nula. E nestas coisas a gente também temos que ter uma balança onde possamos colocar os nossos pesos e os nossos grãos de areia para eventualmente a questão contrabalançar, como foi do aeroporto, também a Administração Central, objetivamente. Temos que abordou aqui, que está a ver, ou seja, que um autarca de facto tem influência enquanto decisor político, porque representa a própria população, mas depois em concreto, quem está assentado em cima do pote é que distribui em conformidade com com a sua política, com a sua maneira de ser e eventualmente com a sua capacidade de não descentralizar. E é muito interessante o tema que levantou, porque toda a gente canta ao sana já a descentralização, já reparou? O Supremo da República quer até 2021, 2022. O Primeiro-Ministro também quer a descentralização. Mas, de facto, os ministérios continuam no litoral, os investimentos, os portos, os aeroportos, as grandes infraestruturas continuam-se a fazer no litoral. E, de facto, aquilo que a primeira pergunta que me fez foi, nomeadamente, a população. Continuamos a ver o interior a ter menos população, as pessoas já abandonar as terras, a não haver intervenção na agricultura, e depois tem os problemas dos incêndios, objetivamente, porque antigamente não havia estes problemas. Eu que sou da zona da Beira, fazíamos a agricultura todos os bocadinhos e todos os cantinhos, não era? Nomeadamente os cursos de água. É um problema que, de facto, o poder central e o poder político de decisão, em concreto, tem que olhar para os territórios e, por que não, se calhar, instalar no interior alguns ministérios. Pode ser que assim as questões comecem a ser vistas com outro prisma e não com um prisma inclinado para o lado do mar. Vamos terminando. Naturalmente, já se sabe, vai ser candidato à Câmara para mais um mandato. Todas estas questões que aqui abordamos e muitas outras vão estar também em foco dos próximos 4 anos. São prioridades que se mantêm, digamos assim, na atuação daquilo que eventualmente será um próximo executivo, quer seja liderado por o Fernando Freire, quer por qualquer um. Por qualquer autarca que venha a substituir o Presidente da Câmara da Barquinha. Eu penso que são projetos comuns, são projetos do território, são projetos em que todos os autarcas se devem envolver, não todos os candidatos políticos, no sentido de termos mais qualidade de vida, de termos, de facto, populações nos nossos territórios, termos ensino de qualidade e termos também, no fundo, vida para os nossos vindouros. Porque se não acudirmos, se não formos incisivos, se não lutarmos pelos nossos direitos enquanto zonas de interior ou zonas de baixa densidade, objetivamente eles vão-se perdendo para a periferia, os grandes investimentos fogem dos nossos territórios e, objetivamente, os nossos campos ficam mais desertos. Muito obrigado, Fernando Freire, por ter vindo até nós neste espaço do especial de informação. Até uma próxima oportunidade. Bem, haja eu. Ficamos então por aqui. É tudo. Para já, fique bem, fique com a ERTS.